O Thales também está apurando isso, né, Thales, sobre bastidores dessa reunião e o que pode vir por aí. A gente inicia um novo ano legislativo, a gente inicia uma nova relação, né, Thales? O que vai ser de diferente aí da relação agora do Lula com esse Congresso? Pois é, Fabíola. Essa reunião, como você disse, é uma reunião protocolar. Quer dizer, é o primeiro encontro dos dois, não é um encontro separado, é um encontro em que estarão Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, com Lula, e terá a presença também do Alexandre Padilha. Não é provável que temas muito delicados sejam colocados, e mesmo os que forem colocados, é pouco provável que eles venham a divulgar os temas delicados. Mas é certo que há alguns temas que têm que ser tratados. Um é o seguinte: todos os dois presidentes do Senado, como lembrou bem o Josias, presidente da Câmara e presidente do Senado, todos os dois presidentes do Congresso, pautaram sua campanha na defesa das emendas parlamentares. Então, eles devem fazer algum gesto para o Lula nessa direção. As emendas são fundamentais. A outra questão, que também é importante, aí mais para o presidente Lula, é a questão da pauta. O que vai entrar na pauta e o que não vai entrar na pauta. E qual é a prioridade do governo para essa pauta. Um tema que provavelmente não vai ser divulgado nada a respeito dele, é a questão da reforma ministerial, que mesmo assim vai ser colocada com algum cuidado por todas as partes, muito provavelmente, porque é um primeiro encontro ainda. Mas é um aceno de que os dois, o Hugo Mota e o Alcolumbre, serão decisivos na escolha dos nomes para a reforma. Por exemplo, o Centrão cobra alguém do grupo no lugar do Alexandre Padilha como ministro da Articulação Política. Talvez não coloque isso explicitamente hoje para o presidente, mas esse é o fato. O Mota, por exemplo, ele é muito ligado ao líder do MDB, o Isnaldo Bulhões. Mas o Isnaldo, que seria o gosto do Hugo Mota, tem um veto para o cargo do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é de Alagoas, do mesmo estado do Isnaldo, e lá o Isnaldo é muito ligado ao Renan Calheiros, adversário do Arthur Lira. Então, o Isnaldo não teria essa dificuldade. O nome da preferência do Arthur Lira é o do ministro de Portos. O ministro de Portos, o Silvio Costa Filho, é uma pessoa jeitosa, com trânsito bom no Centrão, trânsito bom junto ao Lula, etc. e tal, seria o nome da preferência do Arthur Lira, e ainda liberaria o Ministério dos Portos, que é um ministério que tem muito contrato, um ministério com contrato. E é isso que, em geral, os políticos, essa história de ministério, hoje em dia, cargos, o Arthur Lira tem dito, esse negócio de cargos não interessa mais, nós queremos a nossa autonomia, emendas, etc., nossa independência. Agora, não interessa mais ou menos, porque o que interessa são ministérios com muitos contratos. Ministérios com muitos contratos interessam aos políticos, naturalmente, porque aumenta o trânsito deles entre os empresários, etc. E o Ministério dos Portos é um ministério assim. O Lira preferia deslocar o Silvio Costa Filho para esse cargo. O problema é que a articulação política do Planalto costuma trazer mais ônus do que bônus para o ocupante do cargo. Veja o caso do Alexandre Padilha. Ele está para sair, passou a gestão dele inteira numa rixa com o próprio Arthur Lira, quando esse aí presidiu o Senado. Já o Ministério dos Portos, como eu disse, é bom por cargos. Bem, o Lula, o Hugo Mota e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, começaram, de fato, hoje, a fechar as negociações para este e outros cargos da esplanada dos ministérios. Esse é que é o fato. Hoje está sendo dada a largada para a negociação, de fato, da reforma ministerial. Com muito cuidado nesse primeiro encontro, mas vai avançar. E os dois serão decisivos. É isso. Ô Josias, o que pode vir aí de mudança ministerial, você acha, com essa eleição sendo confirmada, né? Já que a gente falava sobre isso na sexta-feira.
O Lula não deixou que essas informações ficassem claras, né? Mas há uma percepção hoje, com base na movimentação que foi autorizada pelo Lula, e é muito interessante notar que nessa conversa entre o Lula e os presidentes da Câmara, o Hugo Mota, e do Senado, o Davi Alcolumbre, estará presente o Alexandre Padilha, que foi o ministro credenciado pelo Lula para realizar, durante o recesso parlamentar, as conversas com os partidos para recolher as aspirações. O que é que deseja cada partido, né? Como os partidos se comportarão diante da reforma. E o Alexandre Padilha, que tem o cargo dele de articulador político do Palácio do Planalto, é cobiçado pelo Centrão, né? Ele vai estar nessa reunião. Então, é um sinal de que o Lula vai tratar deste assunto com os presidentes da Câmara e do Senado, né? E o que recolheu o Alexandre Padilha na incursão que fez, nas conversas que manteve, já esteve inclusive com ambos, com o próprio Davi Alcolumbre, com o Hugo Mota, antes que eles fossem avalizados, referendados como presidentes da Câmara e do Senado, né? Ele recolheu que a informação de que o PSD do Gilberto Kassab está insatisfeito. Ele tem lá o Ministério da Pesca, que não devia nem existir. Num governo lógico, a pesca seria, como era, aliás, um departamento do Ministério da Agricultura. Mas o Lula, para contemplar mais partidos, quando voltou ao Palácio, depois da eleição de 2022, ele esticou a esplanada. Criou esse Ministério da Pesca, que, como disse, não mereceria nem existir. O PSD acha pouco. O PSD tem 3 ministérios. E acha que o da Pesca não faz jus ao desempenho eleitoral que o partido teve, o partido do Gilberto Kassab, teve na eleição municipal do ano passado. Então, eles estão querendo o Ministério do Turismo, que hoje é ocupado pelo ministro Sabino, né, que é um preposto do Arthur Lira na pasta do turismo. Então, o Gilberto Kassab, ele torpedeia o Lula em público, diz que o Lula, se a eleição fosse hoje, ele não seria eleito, seria derrotado, né? E, ao mesmo tempo, está lá o partido dele cobiçando uma pasta a mais, além das 3 de que dispõe, ou pelo menos a manutenção das 3, mas com o deslocamento do Ministério da Pesca, não interessa mais, para o Ministério do Turismo. E há uma pretensão, que saiu agora, presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, de virar ministro. E ele gostaria de virar ministro numa parte em que ele pudesse fazer acenos para o estado dele, Minas Gerais, e ele ambiciona, um estado que ele ambiciona governar, né, em 2026. E o Lula deixou em aberto a possibilidade, no final da semana passada, na sexta-feira, nas conversas que manteve, ele deixou em aberto a possibilidade de tirar o Alckmin do Ministério da Indústria e Comércio para colocar o Rodrigo Pacheco. Pacheco preferiria muito mais o Ministério da Justiça, porque ele é advogado, gostaria de ter sido, mas não teve a oportunidade de ser nomeado, indicado para o Supremo Tribunal Federal. A Justiça teria muito mais a ver com ele, mas o Lula faria um papelão com o Ricardo Lewandowski, porque ele convenceu o ministro estava se encaminhando para a iniciativa privada, quando foi convencido pelo Lula a abandonar os seus planos privados para substituir o Flávio Dino no Ministério da Justiça. Agora, rifar o Lewandowski ficaria muito feio. Então, talvez seja rifado o Geraldo Alckmin, que ficaria, nessa hipótese, apenas como vice-presidente. E há uma dúvida, Fabiola. Então, tem essa movimentação toda. O Centrão está cobiçando também o Ministério da Saúde. O Lula cometerá um vexame se não incluir nessa reforma, mas até agora ninguém falou nisso, mas ele cometerá um vexame se não incluir nessa reforma o ministro das Comunicações, que é o Juscelino Filho, que está indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro na aplicação de emendas parlamentares lá no Maranhão. Ninguém fala nessa substituição. E ele está lá, União Brasil, é um partido que está agora metido em outro escândalo, com um epicentro na Bahia, envolvendo outro deputado, Elmar Nascimento, que se refugiou agora na segunda vice-presidente da Câmara. Está lá, o Juscelino ninguém fala. E a grande dúvida é que não a grande dúvida, mas uma dúvida que ainda remanesce,
Fabíola, que o Lula vai fazer no Ministério da Defesa, porque o ministro José Múcio já declarou até antes do recesso, antes que o Lula se autorizasse as primeiras articulações em relação à reforma ministerial, o Múcio falou, quero sair. Então o Lula tem que definir quem vai para o lugar dele. Pode ser o Geraldo Alckmin, pode ser, falou-se também na semana passada em colocar o Alexandre Padilha, tirá-lo da coordenação política e colocar no Ministério da Defesa, o que eu acho que não combina muito com o desejo dos comandantes militares, né? E há a perspectiva de troca da ministra da Saúde, a Nízia Trindade. Então tem muita informação voando, Fabíola, mas o Lula precisa colocar agora a bola no chão e dizer o que ele pretende, né? O que é mais lamentável é que não se verifica nessa movimentação toda nenhuma mudança que possa significar uma mudança de rumo do governo. O governo está sem rumo, a pesquisa da semana passada mostrou que, pela primeira vez, a avaliação do governo e do próprio Lula, a avaliação negativa é maior do que a positiva, e não há nas articulações conduzidas pelo Alexandre Padilha, com autorização do Lula, nenhum sinal de que essa reforma significará uma grande guinada do governo, uma mudança de rota ou algo que melhore o desempenho do governo. Mas isso, é o que está esboçado até agora, Fabíola. Vamos trazer uma informação que hoje também está